O tema do vídeo de hoje é vício em dramas e conflitos. Por que você sabota a sua própria paz? Você já parou para refletir que não é comum, que não é natural, que não é normal a gente viver sempre tendo algum tipo de intriga com as pessoas que fazem parte da nossa vida, ou tendo discussões frequentemente? Ou seja, entrando em um relacionamento conturbado, saindo de um relacionamento conturbado e entrando em outro relacionamento conturbado, e saindo e entrando em outro, ou até mesmo em empresas extremamente conturbadas, que exploram, que não fazem bem pra gente. E quando isso está acontecendo, a gente muitas vezes fica se perguntando por que que a vida está testando a gente, sabe? Cara, por que que a vida me testa tanto? Por que que a vida testa tanto a minha paciência, sabe? Por que que a vida testa tanto a minha paz? Por que que a vida testa tanto, né, se eu sou, sabe, sangue frio ou se eu tenho sangue de barata ou se meu sangue é quente? E a verdade é que a vida ela não tá tentando testar a gente. Somos nós que estamos construindo esse monte de problemas na nossa vida. E aí você pode ouvir isso e falar assim: "Meu, você tá louco. Jamais, eu jamais iria estar nesse problema se eu pudesse escolher. Eu jamais iria poder estar nesse relacionamento se eu pudesse escolher. Eu jamais estaria nessa empresa ou nessa família se eu pudesse escolher". E aí eu digo pra você: "Olha, sinto muito, mas você escolheu. Você escolheu e continua escolhendo. Inclusive nesse momento, você continua escolhendo". E esse vídeo é exatamente para falar sobre isso, para que você possa entender um pouquinho mais outras camadas que existem por trás dessa aparência, aonde parece que o problema, na verdade, são os conflitos, as brigas, as discussões, mas na verdade, o problema não é esse. O problema é uma outra coisa. Como que você fica quando você está sozinho, quando você está sozinho? Como que você se sente quando você está em um momento que você consideraria ele como um tédio? Como que você se sente quando você está no vazio? Você realmente está preparado? Você realmente está preparada para uma intimidade verdadeira com você? Você realmente está preparado ou preparada para olhar para a vida e caminhar em direção a ela sem contar com seus pais, com seus irmãos, primos, amigos, namorado, namorada, esposo, esposa? Você realmente sente e é capaz de viver a vida sem que existam pessoas ao seu lado para te segurar, caso você precise? Porque é uma coisa muito comum quando a nossa vida ela está extremamente barulhenta, quando ela está extremamente conturbada, quando ela está extremamente cheia de conflitos, de intrigas e de tramas, é que a gente não está percebendo que a gente está fugindo exatamente da gente. Então a gente está se envolvendo com problemas, porque aí a nossa atenção ela fica concentrada naquilo. E a gente não tem tempo para olhar para as nossas questões de autoestima, de dúvidas sobre esse caminho profissional que eu estou fazendo, se ele realmente é o caminho que eu queria, ou se eu segui ele talvez porque eu achei que era o melhor, ou alguém me disse que era o melhor, ou a minha família queria aquilo para mim. Ou até mesmo, será mesmo que esse relacionamento que eu estou, ele é o que eu quero para minha vida no meu futuro? Será que, na verdade, eu não estou nele apenas para fugir do meu desejo mesmo de ficar sozinho, de ficar sozinha e de às vezes ir morar muito longe e se afastar até da minha família? Só que eu tenho medo, eu tenho receio das pessoas me julgarem, tenho receio das pessoas me excluírem, de eu não fazer mais parte, e de quem sabe um dia vai que eu precise deles e eles não olham mais para mim? Então, quando a gente está com uma vida muito conturbada, quando a gente está com uma vida muito barulhenta, a gente não percebe que a gente realmente está construindo esse barulho, exatamente por essas e outras razões. A sua razão ela pode ser outra, só que algo você está tentando esconder de você. E nesse momento, você pode não saber o que é, mas se você tiver um pouco de dedicação
se você tiver um mínimo de interesse em você mesmo, em você mesma, você vai começar, aos poucos, olhar para sua vida e tentar tirar momentos de silêncio, tirar momentos de você poder escrever o que você realmente quer. Eu sugiro, por exemplo, uma técnica para você, que é o seguinte: pega um papel e uma caneta e escreva qual vida você viveria se você tivesse ganhado em um prêmio da loteria. O que você viveria? Quais seriam as pessoas que você teria ao seu lado para dividir essa vida com você? Só de fazer esse exercício, se você se permitir, você talvez vai ter uma percepção da diferença da vida que você gostaria de ter para a vida que você está vivendo. E aí, uma forma de você fugir da sua responsabilidade, de você realmente consertar essa vida que você está vivendo, você acaba só entrando em situações problemáticas para ter outras coisas que ocupam a sua atenção. Porque assim você não precisa se confrontar, você não precisa olhar para a sua realidade. E aí, além disso, você ainda passa aos olhos dos outros como a pessoa que é boazinha, como uma pessoa que está tentando ajudar o problemático e a problemática, como uma pessoa que está sempre tentando fazer a ponte entre as pessoas para elas ficarem bem. E aí você vai se iludindo, sabe, com essa cobertura. Imagina uma cobertura de um bolo. Então você pega a cobertura de um bolo e coloca ela em cima de um limão descascado. E aí parece que é doce, mas quando você morde é azedo. Então quem olha de fora a sua vida acha muito legal. E você também está acostumado e está acostumada, talvez, a gostar que as pessoas te vejam assim. Então você sabe que é amargo, você sabe que é amargo. Só que você não tá a fim de dar aquela mordidinha para realmente entender o que está acontecendo. Então acaba ficando preso, sabe, naquela cobertura. E a cobertura é o quê? Eu sou a pessoa que convivo com as pessoas problemáticas, eu sou a pessoa que eu estou tentando ajudar elas, eu tento fazer elas não brigarem, ou eu não me canso dessa pessoa que ela, nossa, ela não se resolve na vida, eu já tentei ajudar ela tanto. Então para de ajudar ela e começa a se ajudar para você ver se a sua vida não começa a ficar silenciosa, se você não começa a parar as brigas, as discussões, os conflitos. Se você realmente perceber e você tá num monte de problemas, porque você tá fugindo dos seus problemas verdadeiros, porque você tem medo, porque você tem insegurança, a sua vida vai mudar da água para o vinho. Claro que não vai ser de um dia para a noite, mas você vai poder começar a identificar o que está acontecendo aqui. E a técnica que eu te dei é o primeiro passo para você poder identificar. Então, veja bem, sabe? Você prefere o conforto familiar, mesmo que seja doloroso, ou você prefere o desconforto? De você dar o seu passo e você ir para frente e viver a sua vida, talvez um pouco distante da sua família, talvez um pouco distante dos seus amigos, talvez um pouco distante da pessoa que você se relacionou durante 10, 20 anos. Você está preparado, preparada, por exemplo, para soltar os problemas dos seus filhos e resolver seus próprios problemas nesse momento? Você está preparado, preparada para estudar um pouco aquilo que você tem medo de fazer, para você ir se capacitando, para aos pouquinhos você ir conseguindo? Porque quando a gente começa a perceber que o barulho, ele é apenas uma forma da gente fugir das coisas que a gente realmente precisa resolver na nossa vida, o próximo passo é a gente começar a, além de reconhecer esse padrão, começar a entender que a gente vai precisar se capacitar para criar aquilo que a gente quer. E toda construção, ela precisa ser um Lego, ela é uma pequena parte encaixada em outra parte, ela é uma pequena parte encaixada em outra parte. Então você não vai, entende, conseguir construir algo novo do nada. Você não é, nesse momento, a pessoa preparada para construir aquilo que você deseja, mas você pode se tornar no caminho. E é exatamente esse caminho que a gente evita. E é exatamente por evitar esse caminho que a gente foge de nós mesmos, e de nós mesmas. E é exatamente por fugir de nós mesmos, de nós mesmas, que a gente procura o problema, o conflito,
o relacionamento tóxico, as questões conturbadas no trabalho, as discussões na internet. Então, quanto mais eu tô brigando na internet com as pessoas que eu nem conheço, é um diagnóstico de que eu tô fugindo daquilo que eu sei que nesse momento eu não sou capaz de fazer ainda. Mas e se eu pegasse esse mesmo tempo, essa mesma oportunidade para me capacitar para isso que eu tô querendo? Será que em algum momento eu não conseguiria? Muito provavelmente sim. Então veja bem, você tem toda a capacidade para encarar tudo isso que você tem medo. A questão é, você realmente não está preparado ou preparada nesse momento para chegar no resultado que você gostaria. Só que se você conseguir aceitar isso, e entender que isso faz parte da vida, isso é parte do processo, e se você não aceita essa etapa, se você não procura uma organização para você gerir ali as suas prioridades, se você não procura então uma ferramenta. Por exemplo, quando eu estou com uma pessoa na mentoria, o meu trabalho é exatamente o quê? Primeiro, ajudar essa pessoa a reconhecer o padrão. Meu primeiro trabalho é esse. Vamos reconhecer o padrão. O que está acontecendo aqui? Segundo ponto é fazer a pessoa ter clareza de quais são os gatilhos que ela mesma aciona para ela se envolver com aquele padrão. Depois disso, a gente começa a trabalhar exatamente o quê? Vamos organizar as suas prioridades, vamos organizar as suas metas para que você comece agora a fazer um plano passo a passo, bem devagar. Realmente não vai ser uma mudança de uma hora para outra, mas esse passo a passo devagar, se você começa a fazer ele, se você aceita que você é um ser humano e que você devagar vai construir algo muito grande, você consegue passar por esse processo. E aí você para de precisar desse monte de barulho, desse monte de problema, desse monte de conflito na sua vida. Então, se permita a treinar um pouquinho esse desconforto de você ficar sozinho, de você ficar sozinha, olhando para aquilo que você realmente não quer olhar. Eu não sei exatamente o que que você está evitando dentro de você, mas se a sua vida está barulhenta, eu sei que você está evitando algo muito importante para você. E veja bem, a paz não é chata. Quem é chato é o nosso ego. E ele tá com muito medo que a gente consiga se encontrar. Então, o seu ego, ele tem muito medo que você se encontre. Só que a grande questão é: e quando você ficar mais velho e mais velha? Quando você não tiver mais energia para entrar nas brigas, para viver esses conflitos, o que você vai fazer? Você vai desistir? Você vai começar? Você vai arrumar uma desculpa? Pensa nisso. Você ainda tem tempo para resolver isso. E se você não acredita em você, acredite pelo menos nas ferramentas que existem, porque elas estão aí exatamente para ajudar a gente a ter clareza. Ao ter clareza, a gente começa a pensar um próximo passo. E aceitando que serão passos pequenos, mas constantes, você realmente vai conseguir sair de todo esse barulho que você se encontra hoje. Então, caso você tenha gostado desse vídeo, eu peço que você comente, que você faça as suas considerações. Peço também, por favor, que você siga o canal e que você encaminhe para pessoas que estão envolvidas em muitos barulhos e muitas brigas. E se caso você quiser conhecer o meu trabalho para que a gente possa fazer uma parceria juntos ou juntas, a gente pode estar entrando em contato, né? Você pode, na verdade, né, estar entrando em contato comigo. Aqui na descrição vai ter o meu WhatsApp, e aí a gente pode agendar uma entrevista para ver se realmente você é uma pessoa que tem um perfil para realmente estar, né, dando esse passo, e se você realmente estiver afim de verdade de dar esse passo, de encarar de verdade aquilo que você precisa encarar, mesmo que seja aos poucos, eu realmente estou aqui para te oferecer as ferramentas e os conhecimentos que eu venho estudando e que eu venho aprendendo para lidar com esse tipo de situações. Então, foi um prazer estar aqui com você hoje e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.